Você já sentiu como se alguém estivesse te observando, mesmo estando sozinho? Não estou falando daquela sensação leve que dá e passa. Estou falando daquele arrepio que te paralisa, do silêncio pesado que parece gritar no seu ouvido, daquele instante em que tudo dentro de você diz: vá embora, agora, mas você não vai. Você fica. E quando percebe, já é tarde demais. Essa história não é sobre lenda urbana, nem sobre conto de terror inventado por adolescente em acampamento. Essa história aconteceu. E, se você ouvir até o fim, você talvez descubra por que alguns nomes não devem ser pronunciados. E por que certas foram costuradas. Tudo começou numa viagem que deveria ser só um fim de semana de paz. Era sexta-feira à tarde. A gente tinha saído da cidade por volta das 4 da tarde. Eu, o Bruno, a Clara, o Diego e o Vitor, 5 amigos que já se conheciam desde o colégio, mas que tinham se afastado com o tempo. O grupo se reuniu por causa de um único motivo. A cabana do tio do Bruno ficava no meio do nada, literalmente. Mata fechada, acesso por estrada de terra, sem sinal de celular, sem vizinho, em quilômetros. Era perfeita para quem queria desligar do mundo, ou para quem queria desaparecer sem deixar rastros. A ideia era passar o fim de semana lá, fazer trilha, beber, rir, assar marshmallow na fogueira, coisa de adulto nostálgico, tentando reviver os tempos de adolescente. Mas o que a gente encontrou naquela floresta destruiu tudo que restava da nossa inocência. A chegada foi tranquila. Por volta das 7 da noite, a gente já estava descarregando os mantimentos da caminhonete. Era uma casa simples, de madeira, com 2 quartos, sala, cozinha americana e uma varanda nos fundos. Tudo cercado por mata fechada. Mas o quintal era amplo e já tinha até um círculo de pedras no chão, onde acendiam a fogueira. Ali era o centro de tudo. O Bruno estava animado. Disse que o tio dele não ia mais lá fazia uns 2 anos, mas que a cabana estava em bom estado. É só limpar o pó e a gente está em casa. Ele falou, sorrindo. A noite caiu rápido. O céu estava limpo, estrelado, e o ar tinha aquele cheiro de mato molhado misturado com fumaça. A fogueira acesa estalava alto no meio do círculo. O Diego fazia piadas. A Clara tirava fotos com a câmera analógica dela. O Vitor só observava, mais quieto. E eu comecei a notar. No início, achei que fosse coisa da minha cabeça, mas a cada minuto que passava, ficava mais claro. Tinha alguém menos ou alguma coisa menos nos observando da floresta. Não dava para ver, mas dava para sentir. Era como se a escuridão entre as árvores respirasse, como se tivesse olhos ali, dentro fixos, imóveis, mas famintos. A primeira coisa estranha aconteceu ainda naquela noite. Enquanto conversávamos ao redor do fogo, ouvimos um som, um tipo de assobio, baixo, arrastado, como se alguém estivesse tentando chamar a atenção, mas de um jeito errado, inumano. Deve ser vento, o Bruno falou. Mas o vento não assobia nomes, porque naquele som, se você prestasse atenção, dava para jurar que ele dizia Clara. Clara ficou pálida. Ela sorriu nervosa, tentando disfarçar, mas a mão tremia quando ela levantou o copo de vinho. Gente, só eu ouvi isso? Ela perguntou. O Vitor respondeu. Se ouviu. Não foi daqui. Ninguém aqui chamou você. Mas o Diego levantou, com um sorriso de canto de boca, como se quisesse bancar o corajoso, apontou a lanterna para o mato e falou alto. O espírito do mato. Se for brincadeira, aparece logo.
Ninguém riu, a fogueira estalou mais forte. E o vento parou totalmente. Foi aí que escutamos passos. Não muitos. Apenas um. E depois outro. E mais outro. Até que uma figura surgiu na borda da mata. Ela parecia humana. Mas não era. Era um homem, de terno escuro e rasgado, com a roupa suja de terra e folhas secas. Ele estava de pé, imóvel, com os braços caídos ao lado do corpo. O rosto dele. Bom, o rosto dele estava ali, mas não exatamente inteiro. A boca menos, ou que deveria ser a boca, estava completamente costurada, com linhas grossas, metálicas, cobre, talvez, linhas que atravessavam os lábios de cima a baixo, como se alguém tivesse feito aquilo com pressa ou com raiva. Ele não disse nada, só ficou ali. E então sentou-se, na beirada da fogueira, como se fizesse parte do grupo. Ninguém teve coragem de reagir nem doce. Ou e ardot. Nem do griter. Apenas olhamos. E ele olhou de volta. Mesmo com os olhos sem brilho. Mesmo com a cabeça ligeiramente inclinada. Como se não entendesse o que estava vendo. Ou como se estivesse decidindo. Qual de nós seria o primeiro? Cara, isso é uma pegadinha, né? Perguntou o Diego, rindo sem graça. Mas o Bruno balançou a cabeça. Eu não conheço esse cara, eu juro. Eu nunca vi ele na vida. Foi quando a Clara soltou a câmera. Ela caiu no chão com um estalo seco. E o flash disparou. Por um segundo, o rosto costurado foi iluminado por completo. E o que vimos não era só costura, era podridão. A pele parecia ter sido arrancada em partes, como se o rosto tivesse sido refeito às pressas. Havia marcas, símbolos queimados na testa, palavras que nenhum de nós conseguia entender, mas que pareciam vivas na mesma hora. A fogueira aumentou de intensidade, como se tivesse sido alimentada por gasolina ou por algo muito mais antigo. E o homem levantou, devagar, sem fazer som, com a cabeça ainda inclinada, e começou a andar em nossa direção. Ele andava devagar, passos curtos, como se o corpo dele ainda estivesse se acostumando a se mover, como se não fosse dele. Cada movimento parecia engessado, como se a pele que cobria aquele corpo tivesse sido vestida, não nascida. O Vitor deu 2 passos para trás e sussurrou: não deixa ele chegar perto. Pelo amor de Deus, não deixa ele chegar. O Diego congelou. O Bruno procurava algo na cintura, como se tivesse trazido uma faca, mas nada que pudesse parar aquilo. O homem de rosto costurado chegou até a fogueira. E então parou, olhou para o chão e se agachou. Não para se sentar, mas para desenhar. Com a ponta do dedo indicador, ele começou a arranhar a terra. Som. Era o som de unha contra cascalho. Um arranhado fino, mas constante, como se estivesse escrevendo uma mensagem. A Clara tapou os ouvidos. O som parecia ecoar dentro da cabeça, não fora. Não era só um barulho. Era um chamado. Ele está escrevendo alguma coisa? Perguntei, me aproximando devagar. O Bruno apontou a lanterna. E ali, ponto na terra abatida diante da fogueira, o homem havia desenhado um símbolo. Não era uma letra. Não, era uma palavra. Era um olho sangrando, com a costura atravessando a pupila. Alguém entendeu isso? O Diego perguntou, finalmente voltando. Sim, o Vitor respondeu com um fio de voz. É uma ameaça.
Eu tenho certeza. O homem se levantou e nos olhou de novo. Foi quando escutamos, não dele, mas dentro de nós, uma voz que não saiu da boca dele. Saiu da nossa cabeça. De todos, ao mesmo tempo. Uma frase, quase um sussurro, mas audível. Vocês me chamaram. O Diego arregalou os olhos. Como assim a gente te chamou? A gente nem sabe quem você é. E a voz voltou, mais forte, mais clara. Quando o fogo arde e os nomes são ditos, eu escuto. A gente não entendeu. Até a Clara lembrar do que ela disse. Ponto em Avan. Horas antes de chegarmos. Vocês sabiam que tem uma lenda de um homem que teve a boca costurada porque dizia nomes proibidos. Ele não podia mais falar, então aprendeu a ouvir. Ela contou, na brincadeira, como se fosse só mais uma lenda rural, mais uma história para deixar o clima de acampamento mais divertido, mas talvez, só talvez dizer o nome dele em voz alta tenha sido o suficiente. Qual era o nome? Eu perguntei. A Clara tremeu. Eu não devia ter dito, mas disse. Na estrada. Eu falei. E se a gente encontrar o Talião? Aquele da lenda do rosto costurado. E aí o silêncio caiu, pesado, denso, como se a floresta estivesse segurando o fôlego. O homem se aproximou da Clara. E ela não conseguiu se mexer. Ele parou diante dela. Levantou a mão e com o dedo tocou o queixo dela. E então, algo inacreditável aconteceu. A costura da boca dele se moveu. Não se abriu, mas se mexeu. E a voz voltou. Mais clara, mais cruel. Sua boca, Sarah, Mina. A Clara gritou, caiu para trás, arranhando os braços nas pedras. O Vitor correu até ela, mas o homem não avançou. Ele apenas virou as costas e caminhou de volta para a floresta. Sumiu na escuridão. A gente passou o resto da noite acordado. Ninguém dormiu. Ninguém quis apagar a fogueira. Parecia que, enquanto ela estivesse acesa, ele não voltaria. Mas todos sabiam. Aquilo não tinha terminado. No dia seguinte, tentamos ir embora, mas a caminhonete não ligava, nem sinal de energia, como se a bateria tivesse sido drenada. Celular, morto, todos. Ao mesmo tempo ficamos isolados. E então a gente descobriu, a floresta não deixava mais sair, nem pelas trilhas, nem pelas árvores. A cabana agora era um cativeiro. Na manhã seguinte, a floresta estava mais densa. Não fazia sentido. A trilha que levava de volta para a estrada simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. A gente tentou cortar caminho. Forçamos passagem entre os galhos, Markmouth, árvores. Seguimos o GPS antigo do relógio do Bruno. Mas sempre voltávamos para o mesmo lugar. Pro fundo da cabana, pro mesmo círculo de pedras, pra fogueira. O fogo já havia apagado, mas a sensação, aquela presença ainda estava ali, assistindo. É como se a floresta tivesse se virado contra a gente, disse o Vitor. O Diego, já impaciente, gritou. Isso é psicológico, tá ligado? A gente tá em pânico. Só isso. E o Voacker, a trilha, nem que tenha que cortar tudo com a faca do canivete. E ele foi. Saiu sozinho, enfiado no mato. A Clara tentou chamar. Diego, volta. Pelo amor de Deus. Não se afasta. Mas ele ignorou. O Bruno quis ir atrás. Mas a gente ficou na dúvida se devia ser e dividir. Só que não houve tempo para pensar.
porque depois de 10 minutos a gente ouviu o grito. Foi um som que não parecia humano. Um grito afogado, como se a garganta estivesse cheia de terra ou de sangue. Corremos na direção do som, mas não encontramos o Diego. Só a bandana que ele usava no braço, presa num galho e suja de algo escuro. Muito escuro. Não pode ser sangue, murmurei. Mas a verdade já estava nos nossos olhos. A floresta tinha levado ele. Ou melhor, ele tinha levado. E a fogueira, Susan, no centro da clareira, acendeu sozinha. Sem fósforo, sem gasolina, sem motivo ou fogo volto. E junto com ele, a figura, o homem do rosto costurado, estava ali de novo. Mesmo terno rasgado, mesmo andar silencioso. Mas agora, algo pendia da mão dele. Era um cordão, um colar improvisado, com algo preso na ponta. Uma boca, costurada. Não era grande, era humana. A Clara caiu de joelhos. Não, não, não pode ser. O Bruno se ajoelhou ao lado dela, tentando acalmá-la. Mas ninguém mais falou. Porque naquele momento, entendemos. Cada um que diz o nome, dá ao Talião uma boca. E ele quer todas. Foi você quem falou o nome, o Vitor disse para a Clara. Ela levantou os olhos, em choque. Eu só falei de brincadeira. Mas ele não sabe brincar. A fogueira estalou alto. E todos nós ouvimos ao mesmo tempo. Faltam 4. A voz estava dentro de nós. Não no ar, não no vento, mas presa entre as nossas costelas, apertando o coração. O Vitor se afastou, tremendo. Não vou morrer aqui. Eu não vou. Ele correu até a cabana e trancou a porta. E foi aí que cometemos o erro de deixar alguém sozinho. A noite caiu rápido. Rápido demais. Eu, o Bruno e a Clara ficamos do lado de fora, perto da fogueira. Ninguém falava. O vento fazia as árvores rangerem como ossos. E então começou o barulho. Um som repetido, agudo, como uma agulha atravessando algo espesso. Veio da cabana do quarto. Andiou. Vitor se trancou. O Bruno se levantou primeiro. Correu até a varanda e bateu na porta, Vitor. Abre aí, cara. Tá tudo bem. Sem resposta. Só o som. Continuando. Tec. Tec. Como se alguém estivesse costurando. Eu, Arambi. A porta entramos. O cheiro foi o primeiro aviso. Não era morte. Não ainda. Era ferro. Sangue. E ali, no chão do quarto, ele estava... Vitor. Deitado, imóvel, com os olhos abertos. Mas o mais chocante era a boca, fechada com linha de cobre, igual ao homem. Cada ponto atravessando carne viva. O sangue ainda fresco. Na parede, uma mensagem escrita com os dedos Agora somos 2. A imagem do Vitor no chão, com a boca brutalmente selada por linhas de cobre, ficou marcada como um ferro em brasa na nossa mente. Clara soluçava. Bruno estava em choque, estático. E eu só conseguia olhar para aquelas palavras escritas, com os dedos sujos de sangue. Agora somos 2. A fogueira, lá fora, continuava, a cinza ninguém mais havia alimentado. Mas ela queimava, como se o próprio inferno soprasse pelas raízes. Ele está escolhendo, eu disse, sem conseguir acreditar nas próprias palavras. O Talião está caçando, um por um. A Clara, ainda no chão, sussurrou. Mas por quê, Porkwell, fazendo isso com a gente? O que a gente fez além de falar um nome?
E então o Bruno se levantou, com os olhos cheios de uma raiva fria. Chega. A gente precisa entender quem é esse desgraçado. O que ele é. Da onde ele veio. Voltamos para a sala da cabana. Ali havia uma estante antiga, com alguns livros empoeirados e cadernos velhos. Talvez, só talvez, o tio do Bruno tivesse deixado alguma coisa. Foi quando encontramos um caderno de capa de couro, sem título. O Bruno reconheceu a letra. É do meu tio. Ele fazia anotações aqui, quando vinha para a cabana sozinho. Ele gostava de estudar coisas antigas da região. Lendas, rituais indígenas, ocultismo. Eu achava que era maluquice. Mas olha isso. Na metade do caderno encontramos registro de 1976. Condado de Serra Alta, nos arredores da Florestal. Ouvi boatos sobre um ritual de silenciamento. Um homem, conhecido por espalhar mentiras e profanar nomes sagrados, foi amaldiçoado por um grupo de antigos guardiões. Não o mataram. Eles selaram a boca com cobre incandescente e diziam que toda palavra que ele falava causava morte. Mas o castigo teve um efeito reverso. Sem poder falar, ele aprendeu a ouvir tudo, até o que não era dito. Aqueles que pronunciavam seu nome passavam a ciar. Ouvidos, mesmo dormindo, mesmo longe, diziam que ele andava pela floresta à noite, com a boca selada. E, ei, alma aberta. Seu nome era Talian. O silêncio na sala foi absoluto. Era como se até o vento segurasse o fôlego. Ele era um homem, disse o Bruno. Mas agora, Algomês. A Clara engoliu seco. E ele só quer uma coisa: calar quem ainda pode falar. Do lado de fora, o fogo estalou. Um som alto, duro, como se algo tivesse sido jogado ali. O Bruno saiu primeiro. Corremos atrás. E lá, bem no meio da fogueira ardendo lentamente, estava a câmera da Clara. A mesma que ela usou no primeiro dia, que caiu no chão quando o Talion apareceu. Mas agora, ela estava aberta, como se tivesse sido usada. O Bruno puxou o compartimento de filme, tirou o rolo. Ainda estava intacto. Se tiver uma foto dele aqui, ele disse, talvez a gente consiga entender mais. Talvez, sei lá, registrar alguma fraqueza. Voltamos para a cabana e no fundo de uma gaveta achamos um projetor velho e funcional. Ligamos e projetamos os negativos na parede branca da cozinha. As primeiras imagens eram nossas. A chegada, a fogueira, os sorrisos. Até que veio a imagem dele. Aparecia o Talion, sentado entre nós, como se fizesse parte do grupo, como se sempre tivesse estado lá. Mas o pior era que na imagem seguinte, ele já não estava mais fora do círculo. Estava dentro, bem no meio. E, depois, atrás da Clara, atrás do Bruno, atrás de mim, como se tivesse se movido entre os flashes, como se tivesse entrado na história pela imagem. E a última foto era só um fundo preto, mas não era escuridão. Era um rosto dele, a poucos centímetros da lente, com os olhos sem vida e a boca sangrando, como se a costura estivesse se rompendo. A Clara desligou o projetor, tremendo. A gente não vai sair daqui vivos. E o Bruno, com os olhos fixos na parede, respondeu, não, mas talvez a gente consiga calar ele antes de sermos calados. A madrugada avançava como um veneno. Lento, na floresta, nada se movia nem animal nenhuma folha. Era como se o mundo tivesse parado, esperando a próxima boca ser fechada. Dentro da cabana, estávamos só 3. Eu, Bruno e Clara. 2 mortos. 2 vivos. E uma presença que não era nem viva, nem morta, mas constante.
A fogueira, lá fora, ainda queimava. Mesmo com a chuva fina que começou a cair, o fogo não apagava, não recuava. Era como se fosse um portal, ou uma oferenda. E se for isso, eu disse, o fogo, ele não é nosso inimigo. É a coisa que mantém ele aqui. A Clara respondeu, ofegante. Então por que ele só aparece quando o fogo está aceso? O Bruno então murmurou. Talvez o fogo seja a única coisa que o prende. Mas também o que o alimenta. A chuva engrossou. Dessa vez, o fogo começou a chiar, lento, mas ainda vivo. O Bruno pegou um galão de gasolina dos que estavam na varanda. Vamos fazer ele vir. Vamos forçar ele a aparecer. Você ficou louco? A Clara gritou. Se ele quer mais bocas, que venha tentar. Mas vai encontrar nós três juntos. Não separados. Não gritando, eu quis argumentar. Mas no fundo, sabia que fugir já não era uma opção. Jogamos a gasolina sobre a fogueira. O fogo cresceu. Explodiu. Alcançou quase 2 metros de altura. E naquele instante, o talião surgiu. Não de dentro da floresta, mas de trás da cabana. Como se sempre tivesse estado ali. Do outro lado da parede, observando, esperando. Seu rosto estava diferente. Agora tinha 2 linhas de costura, uma cruzando os lábios, outra costurada sobre os olhos. Mas mesmo sem enxergar, El caminhava direto na nossa direção, como se ouvisse cada pensamento. A Clara recuou, tremendo. Não, não. Ele tem os olhos fechados. Como ele sabe onde a gente está, e então ouvimos. Dentro não, nos ouvidos, na carne. Porque agora, vocês falam, mesmo em silêncio. A presença dele era sufocante. O ar porecha denso, como se a própria morte tivesse forma. E foi nesse momento que ele parou diante do Bruno. Ficaram frente a frente, homem contra coisa. O Bruno ergueu o facão, mas não atacou o modo talion. Subiu, com algo na palma. Uma agulha, grossa, fina na ponta, enferrujada. Ele ofereceu, sem palavras, sem força, só esticou a mão. E o Bruno pegou. Se eu costurar minha própria boca, ele disse, com a voz quebrada, talvez ele me deixe em talvez. Pare de ouvir. Não, eu gritei. Você não precisa, mas ele já tinha começado. Passou a linha entre os lábios, enfiou a agulha, sem hesitar. Clara gritou. Eu tentei impedir, mas o talião deu um passo à frente e estendeu a mão, parando a Clara, sem tocar, sem forçar. Mas ela caiu de joelhos, sem ar. O Bruno enfiava a linha, costurava os próprios lábios, ponto por ponto. Lágrimas escorriam dos olhos dele, mas ele não parava, até que terminou. Fechou a boca, para sempre. E o talião recuou, um passo, depois outro, virou-se e caminhou para dentro da floresta. Desaparecendo como fumaça, a Clara ficou ali, caída, tremendo. O Bruno ajoelhou, sem dizer nada, só chorando em silêncio. E eu olhei para o céu. A chuva cessou. O vento voltou. O som dos grilos retornou. A floresta respirou. Mas nada daquilo era alívio. Era só a pausa. Porque ele foi embora. A Clara sussurrou, com a voz fraca, e o Bruno, escrevendo num caderno com dificuldade, respondeu. Ele
Tem 3. Só falta um. E todos nós viramos, Promem, 3 bocas costuradas. Uma viva, uma morta e uma que ainda sangrava por dentro. Ah, minha, eu era o último. O último som. A última voz que ainda podia gritar. E ele sabia disso. Naquela noite, não dormimos. Ficamos dentro da cabana, em silêncio. Só o barulho do lápis do Bruno riscando palavras no caderno. Só os soluços contidos da Clara. E, a cada minuto que passava, a pressão aumentava. Era como se o próprio tempo estivesse afunilando. Como se o universo inteiro esperasse só uma coisa: que eu falasse. Mas eu não falei. Durante horas, me calei. E foi aí que entendi. Talion não aparecia por escolha. Ele aparecia quando o som era forte demais para ignorar. Quando alguém dizia seu nome. Quando alguém gritava. Quando alguém desafiava o silêncio. Ele era o eco. Ponto D. E tudo que deveria ter sido guardado, e eu, estava por um fio. Por volta das 3 da manhã. Sim, 3 horas em ponto, menos a fogueira. Acendeu de novo. Sozinha. Sem combustível. Sem vento. Foi o aviso. A presença dele se arrastou pelas janelas. As sombras distorciam as paredes de madeira. E o ranger do assoalho denunciava. Ele estava dentro. Mas não, batia na porta. Não aparecia diante de nós. Não se manifestava. Apenas esperava. Foi aí que Clara se levantou. Sozinha. Com os olhos marejados. Ela andou até mim. Me abraçou forte e sussurrou. Não fala nada. Por nenhum motivo. Mesmo que doa. Mesmo que ele venha. Eu não respondi, mas ela sabia. O Bruno ergueu a folha, que havia acabado de escrever. Nela, uma frase só. O Talion só pode existir enquanto houver som. Foi aí que ouvimos a primeira batida. Seca. Forte. No telhado. Depois outra. E outra, como se ele andasse em círculos, acima da gente. O Bruno correu para fechar a porta. Mas não adiantou. A porta não se trancava mais. Não era defeito. Era destino. E então, o teto cedeu. Ele caiu no centro da sala, como um fardo jogado pelo inferno. Talion. Agora, mais alto. Mais deformado. Mais costurado. Não era só a boca, nem os olhos. Agora o rosto inteiro parecia uma colcha de pele remendada. Fragmentos de expressões humanas, presas por pontos enferrujados. Narizes que não combinavam com o queixo. Testas que não pertenciam aos olhos. Ele usava rostos roubados. Moseco do Agonia Clara gritou. E foi aí que ele se moveu. Mas não em direção a ela. Nem ao Bruno. Ele veio até mim. Parou a 2 passos de distância. A cabeça inclinada. O corpo tremendo. Como se fosse feito de carne mal costurada. E, então ele falou. Mas não com som, não com voz. Com sentimento. Na minha mente. Um peso insuportável. Como se todas as vozes costuradas quisessem sair ao mesmo tempo. Imagens. Flashes, lembranças que não eram minhas. Vi o momento em que ele foi costurado. Vi o fogo. Vi as mãos segurando a agulha. Vi os olhos dele cheios de ódio e injustiça. Vi que ele não era um espírito maligno. Ele era consequência de uma maldição feita com medo. De um castigo que nunca deveria ter sido lançado. E então a dor veio. Minha boca queimava. Mas não por fora, por dentro. Era como se minha língua estivesse em brasa. Como se algo estivesse tentando sair por ela.
como se minha própria voz fosse a última coisa a ser arrancada. Talião estendeu a mão, com a agulha, como antes, mas não para mim, para que eu mesmo escolhesse atrás de mim. A Clara gritava meu nome. O Bruno balançava a cabeça com força, me implorando com os olhos. Não faz isso. E ali, o Dot com a chuva, recomeçando a bater no telhado, eu entendi. Ele não podia costurar. Ele só podia convencer. Só podia tentar. Mas nunca forçar. Talião precisa do nosso consentimento, do nosso medo, da nossa rendição. Então, ponto e fiz o impensável. Eu levantei e olhei bem nos olhos dele. Mesmo que estivessem selados, ele me via. Mesmo com a boca fechada, ele me ouvia. E eu disse a única coisa que ele não esperava. Com calma, com firmeza, com a voz que ainda me restava. Você não me cala. Na hora, o corpo dele tremeu. A costura do rosto estalou, como se estivesse se desfazendo. Ele recuou, tonto, descompassado, e então abriu a boca. Mas, ao invés de sair voz, saiu fogo. As chamas explodiram da garganta dele. Envolveram o corpo. Os rostos costurados começaram a cair, um a um. E o Talião caiu de joelhos. O fogo consumia tudo. A cabana, as paredes, o chão. Eu corri até Clara e puxei Bruno pela mão. E pela primeira vez, a floresta nos deixou sair. A gente correu. Corremos sem parar, por minutos, talvez horas. E quando vimos, a estrada apareceu. Sim, estrada. Limpa. Clara. Como se nunca tivesse desaparecido. A caminhonete estava lá, intacta, com a chave no contato e a bateria funcionando. A gente não disse nada, nenhuma palavra no caminho de volta. Nem Clara, nem Bruno, nem eu. É só o silêncio. Um silêncio pesado. Mas nosso, um silêncio escolhido. Hoje, faz 1 ano desde aquela noite. A Clara não fala mais. Literalmente. Não por trauma, mas por escolha. O Bruno continua escrevendo, mas nunca mais abriu a boca. E eu? Bom, eu conto essa história porque minha voz foi a última que ele ouviu. E talvez a única que ele respeitou. Mas, se algum dia você estiver perto de uma fogueira e ouvir um nome sussurrado pelo vento, não repita, não responda, não dê voz. Ponto ao homem com o rosto costurado.